gente que começou a fumar agora, mais recente, tem gente que já fuma de longa data e também não sabe muito sobre o que a gente vai falar nesse vídeo, que é justamente a diferença entre o tabaco Dark Leaf e o tabaco Blonde ou Gold Tobacco, que é basicamente o tabaco que tem a folha bem escura e o tabaco que tem aquela folha mais marronzinho claro, mais caramelo. E o que muda dessas coisas? Se muda preparo, muda gosto, muda... O que muda, né? Tem coisa diferente além da cor? Por partes. Quando a gente fala de tabaco, a gente está falando de botânica. Então, dependendo de onde você plantar o tabaco, ele vai crescer de um jeito um pouco diferente, com algumas propriedades um pouco diferentes. Relacionado à questão do tabaco, para ele passar por esse processo de germinação, que é o quê? Vai conseguir tirar ele de um lugar e plantar no outro, bonitinho, tira do vasinho e põe ele lá na fazenda, assim, para ele crescer bastantão e tal. Leva mais ou menos uns 2 meses e ele tem uma temperatura ideal ali, média, para ele conseguir chegar nesse processo, que é entre 75 e 80 graus Fahrenheit, que convertendo em Celsius dá 23,889 até entre 24 e 26 graus e meio, tá mais ou menos ali que ele precisa para tá da hora. Então ele passou desse processo, ele vai pegar, você vai plantar, ele vai crescer. E aí óbvio que um tabaco plantado no chão em Minas e o outro nos Estados Unidos, diferença de latitude e longitude, processo erosivo, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, influência de correntes marítimas, tudo isso vai influenciar, no final das contas, lá no fundo a base total que o tabaco vai ter de nicotina, de sabor que ele pode acabar puxando do próprio solo, quantidade de nitratos, açúcares, etc. Coisa chata que ninguém quer saber. No final das contas, você vai tirar o tabaco lá da plantinha e você vai ter que secar ele para você poder fumar. Afinal de contas, quando você tem um mato que tá verde, ele tem mais dificuldade em pegar fogo. Então, pra gente fumar o nosso tabacão da massa, a gente vai ter que dar uma secada nele. É onde a gente chega na diferença aqui desses dois tipos de tabaco. Tem uma cacetada de tabaco disponível pelo mundo inteiro. Como base, os principais que nós temos, se falando de tabaco Gold, é o tabaco Virgínia. E quando nós estamos falando de tabacos escuros, o principal e mais conhecido é o Burley. Tem outros tipos de tabacos pretos, tem outros tipos de tabacos Gold, mas em geral a gente costuma falar desses dois. Todo tabaco preto é Burley? Não, mas todo tabaco Burley costuma ser preto. Du, eu consigo deixar um Burley de um jeito Gold? Até dá, mas não é muito a ideia dele e eu vou explicar o porquê. A diferença desses dois tipos de tabaco, principalmente, é o processo de lavagem que tem entre eles. Esse aqui é um tabaco que passa por um processo de lavagem, esse daqui não. Uma ressalva para Tangiers, porque a Tangiers nas linhas Birkuk, ela tem uma pré-lavagem, não chega a ser um tabaco extremamente lavado, então ele ainda mantém uma coloração mais escura, mas se você for perceber, ele é um pouquinho mais claro do que a linha Noir, mas ele não é lavado igual a grande maioria dos tabacos que são Gold. Além da questão da lavagem, né, na hora da gente trazer o tabaco para essa forma como ele tá aqui, esse tabaco Gold, ele tem um processo de cura, que é o processo de secagem que a gente chama, que imagina o seguinte, tem uma fornalha lá fora assim, ó, e aí tem uma chaminé que vai jogar ar quente para cá sem fumaça. E esse ar quente vai potencializar e fazer esse tabaco secar um pouco mais rápido. Em contraponto, no tabaco preto, a gente tem como padrão ele ficar ali, ó, no cantinho, secando no ar atmosférico mesmo. Isso faz ele, além de ter um tempo maior desse processo de cura, que pode levar 6 semanas, 8 semanas, o fato dele não ser lavado e ter um processo de cura mais lento, isso potencializa a nicotina que ele tem, potencializa os açúcares que tem nesse tabaco também e ainda mantém aquela característica de sabor mais terroso, tipo gosto de terra mesmo. Então, são as principais diferenças. Ou seja, se você pegar um tabaco Burley, lavar ele e botar para secar pertinho da fornalha, ele vai ficar mais claro. Mas o tabaco Burley lida muito melhor como um tabaco que passa pelo mesmo processo da grande maioria dos dark tobaccos, né? Que ele não vai ter esse processo de lavagem. Ele fica melhor. Tem coisa que fica melhor no forno, tem coisa que fica melhor na frigideira, tem coisa que fica melhor no micro-ondas. Quer dizer, nada fica melhor no micro-ondas. Mas é meio que a mesma coisa quando você pensa em gastronomia. Então, assim, tabacos encaixam melhor em algum tipo de processo do que outros. Mas num grande geral, em via de regra, toda regra tem exceção, mais ou menos assim que funciona. Como resultado, em geral, tabaco Gold costuma ser um pouquinho mais leve para se fumar. Então você que está começando a fumar agora, vai nesse tabaquinho Gold, tabaquinho Virgínia, tabaquinho mais caramelozinho bonitinho. Por quê? Primeiro, acaba sendo um pouco mais barato,
né? Você encurta o processo de fabricação do tabaco porque o processo de cura é mais rápido. Tem a questão da lavagem, mas assim, você lava numa cacetada só, não viabiliza muito o custo da coisa toda. É mais a questão do prazo que você tem para fazer. E é um tabaco que ele é muito abundante também. Então as principais marcas de caixinha, se não usam tabaco Virgínia, usam um tipo de tabaco Gold similar. Pode ser da Jordânia, pode ser do Canadá, pode ser tabaco francês, enfim. Mas todos eles têm uma característica muito parecida e são tabacos lavados. Mais barato, mais acessível e em geral cai mais no paladar da galera que está começando a fumar. Se você já fuma há algum tempo e procura um tabaco que tem uma presença mais nicotinada, mais atabacada, um gosto mais marcante, aí é onde a gente entra nos tabacos Dark Leaf, que de novo pode ser Burley ou não. Uma outra curiosidade que é interessante é que o tipo de melaço utilizado em um tabaco e no outro acaba sendo diferente. Tem a diferença do mel e do melaço. O mel ele é muito mais denso, ele é mais adocicado, enquanto o melaço, além de ser mais líquido, ele tem um leve amargorzinho. E o que muda? Em geral, em tabaco Gold se usa mel e no tabaco preto se usa melaço, tá? Que em inglês é molasses e mel é honey. Então, se você for procurar nos fóruns gringos, você vai acabar achando nessa definição. São coisas que, de novo, é como se fosse um tempero numa comida que orna melhor com esse tipo de alimento. Passar mel. Isso aqui é pra botar carvão pra live das 19 Sim, e 30. Dito toda essa teoria que é chata, que a maioria não tá nem aí, no efeito prático, né? O que muda na hora de fumar? É um tabaco mais pesado, dá uma pancadinha um pouco maior quando você está falando de um tabaco mais escuro, porque, de novo, ele tem mais nicotina, ele é um tabaco que está mais denso, ele está mais... Então, quando você fuma uma Tangiers, por exemplo, que é um tabaco preto em todas as linhas, você vê que ela dá um... Nossa, dá uma pancada aqui, meu parceiro, entendeu? Dá uma leveza, dá uma molezinha, você fica... Isso é o que eles chamam de buzz. Se você traduzir buzz é tipo zumbido, mas não é um zumbido, mas é como se fosse um... Sabe, dá um baque, dá uma baqueada, tipo aquela voadora que você dá de leve assim. Você tá fumando, chega o cara, entra o John Cena. Entra o John Cena dando uma voadora no seu peito. E na hora de preparar, muda? O que se indica, de novo, é uma indicação, é uma sugestão. Se não quiser seguir, o problema é seu. Mas o tabaquinho Gold, se faz ele um pouquinho mais solto, mais acomodado, deixa ele um pouco mais fofo ali dentro, assim, você deixa ele meio... encaixei ele ali no roche. E quando você tá falando de um tabaco Dark Leaf, é recomendado você prensar um pouco mais, deixa ele um pouco mais compactado, ele funciona melhor, mano, é isso que você tem que entender, tá ligado? A questão é assim, furação, acho que você pode fazer a mesma furação para ambos, só que como o tabaco Dark Leaf costuma ser mais pancada, eu indico você sempre fazer o pack um pouco mais baixo. Em geral ele é mais resistente ao calor, só que ao mesmo tempo ele é mais forte, então você deixa ele um pouquinho mais baixo, controla melhor o calor, essa pancada que ele costuma dar acaba diminuindo um pouco e fica um tabaco mais agradável para a grande maioria das pessoas. Mas se você quiser fumar com 3 carvão, pau torando também, fica à vontade, o tabaco é seu, rocha é seu, faz como você quiser. E por último, mas não menos importante, do lado de cá no Gold Leaf, a gente tem as principais marcas do mercado com fumos de caixinha, como por exemplo a Sense, que é um tabaco Virgínia, mas aí tabaco Gold Leaf, não necessariamente Virgínia, você tem Zomo, Nai, Adalia, Smirna, Scully, Zig, Onyx, Magic, FM, tem... Mano, entrou na tabacaria, fumo de caixinha, quase todos assim. Dos fumos de caixinha, existem algumas marcas que têm um ou outro sabor Dark Leaf. Por exemplo, a Zomo teve a Buzzline, Factory teve a Dark Mint, se eu não me engano. Que tem a Dália teve a linha Black com horchata, com cane mint. A Pimp lançou um sabor... A Pimp lançou uma menta recente agora, mas em geral, as outras marcas que costumam ser focadas nesse tipo de tabaco, pelo menos aqui no Brasil, tem a Azuri, que também tem a linha Gold Leaf, a gente até tem uma embalagem aí, mas nem vira pegar agora. Só que a maioria das Azuris, que a embalagem é toda preta praticamente, a Gold Leaf ela tem um contornozinho meio amarelo com azulzinho. A Dark Leaf é uma embalagem já quase que praticamente preta, só com algumas informações ali. Você tem a Bull Black Tobacco, que é essa daqui, que é um blend entre o Burley e um tabaco Dark Leaf qualquer, quer dizer, não é um qualquer, mas é um outro Dark Leaf que você e eu não vamos saber o nome e não é importante. Mas tem Burley aqui no meio e é uma mistura. Tem a Dark Side, que acabou de vir da Rússia, também tá acomodado nesse potinho aqui, ó, mas você percebe que é um tabacão bem escuro. Tem a própria Tangiers,
que tem na linha Birkuk, que é semi-lavada, tem a linha Noah, que é sem processo de lavagem, e tem a Burley, que é o tipo de tabaco mais comum utilizado para se fazer charutos, inclusive. Você sabia disso? Cigars. Se você traduzir cigar é charuto, né? Cigarrete é cigarro. E tabaco Burley é muito utilizado para se fazer charuto justamente pelo tom terroso que ele tem, pelo fato dele ser um tabaco um pouco mais forte, um pouco mais nicotinado, ele tem mais presença no aroma e no sabor. Então, para quem fuma charuto e não costuma tragar, costuma ser mais utilizado o tabaco Burley, pelo menos lá nos Estados Unidos. E acho que é basicamente isso. Se eu ficar inventando mais informação aqui, eu vou enrolar vocês. Então, se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, te matou alguma curiosidade, alguma dúvida que você tinha, pode deixar um likezão para fortalecer aí, comenta alguma coisa também, de repente levanta um tópico para um vídeo futuro. Se você não gostou, peço desculpa, tentamos ser educativo aqui de uma forma mais... sei lá que forma, mas a gente tentou ser educativo, tá bom? Quer comprar qualquer coisa pro seu setup, garantir alguma coisinha maneira pro seu arguile? zagabriaruca.com.br. Vale lembrar que agora no dia 7 de março o Zagabria vai começar a fazer 10 anos aí no nosso mercadinho do mundo do arguile, então vai ter umas promoção cabulosa, tá? Então de repente se você quiser segurar um pouquinho pra fazer a compra, segura, mas aí vai ter cupom, vai ter boleto, vai ter coisa com até 70%, não sei se o Pedro tá falando, 70% de desconto, tá? Deu a louca no gerente. Dá louca no gerente. Zagabria é xarope. No aniversário dele, presente é nosso. Fechou? Tudo mais é isso. Um beijo pra todos vocês. Se você quiser se inscrever e ver mais vídeos como esse, você pode clicar aqui na nossa carinha. Tem mais 2 vídeos caso você queira assistir também. E a gente se vê numa próxima. No demais, tamo junto. Xablau. É nóis, rapaziada. Bora. Que eu não vou jogar isso aqui fora. Eu vou fazer um rocha com isso aqui, meu parceiro. Amém. Inclusive, vamos gravar isso aqui, né? Que eu ainda não fumei.